A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos. A minha Bíblia está aqui aberta em Provérbios capítulo 11, versículo 2. Em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Estamos meditando essa semana sobre a graça que Deus dá aos humildes, parte 3. Temos visto, amados, que a frequência da humildade é realmente só alcançada pelo trabalhar da graça. A tendência da carne é voltar para a soberba, levar o homem para a soberba novamente. Assim como o sol, ele faz evaporar aquela água que está na roupa, assim, através da soberba, a sabedoria vai embora. A soberba faz nós pensarmos errado, refletirmos errado, falarmos errado. A soberba nos faz interpretar as coisas de maneira carnal e contrária à palavra de Deus. Com os humildes está o conhecimento. Grande é o galardão de buscarmos a humildade, e é uma batalha espiritual, amém, amados? Em Provérbios 22:4 diz que aquele que é humilde e teme ao Senhor alcançará prosperidade, saúde e uma vida cheia do Espírito Santo. Honra é a capacidade de ter cada vez mais a presença do Senhor e ser cheio do Espírito Santo. A diferença entre a humildade e o temor do Senhor é que a humildade é a percepção de que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em todo o trajeto precisamos do sangue de Jesus. Em todo o trajeto precisamos nos revestir dos olhos e ouvidos espirituais da fé que vem do Senhor. E o galardão disto é a restauração daquilo que foi perdido em Adão. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Lá em Mateus 11, 28 ao 30. A humildade, então, passa a ser um milagre e uma exceção. Desde a queda, o homem entrou numa frequência do engano. Ele está preso num cativeiro, onde ele perde Deus de vista. Em Gênesis capítulo 6, versículo 5, Deus olhou e viu que a imaginação do homem era continuamente má. Então o homem, ele precisa se voltar a Deus, para que ele possa ter essa restauração continuada. Então, enquanto a humildade é perceber que somos necessitados, o temor é esta busca, passo a passo, é esta receptividade, O reino de Deus tem a ver com receber. Em João 1,12 diz que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Romanos 5,17 diz: todos quantos recebem a abundância da graça e o dom da justiça, esses reinarão como reis nessa terra. Romanos 5,17. Então, esse receber como o ar que nós respiramos, como a batida do nosso coração, tomando o Senhor como provisão, mantimento espiritual, Ele diz: eu sou o pão da vida, Nós vemos sem dúvida que essa presença buscada, porque o homem se separou de Deus, Então nós nascemos separados de Deus. Uma vez Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, mas pela queda foi separado. E agora o homem voluntariamente ele está se arrependendo e se convertendo, voltando-se para essa comunhão maravilhosa. Essa vida que o Senhor tem para nós é uma vida que tem a ver com resultado de uma comunhão e de um trabalhar da graça. Lá em Romanos 12 diz que se nós tivermos esta sabedoria, este ânimo, essa disciplina de renovar a nossa mente, oferecer nosso corpo como sacrifício vivo diário e renovar a nossa mente pela palavra, nós vamos começar a experimentar, perceber e usufruir, manifestar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então o homem desde a queda ele está preso, Isaías 42:22, que é um homem saqueado, roubado. O ser humano está realmente despojado e humilhado, mas ele não sabe. Agora, quando ele cai em si, como o filho pródigo que estava ali com os porcos, e diz: voltarei para a casa de meu pai. E não só ele fala isso, mas ele se levanta e vai. Ele toma uma atitude em cima dessa decisão.
nós vemos que a vida dele mudou. Então nossa vida, ela pode ser mudada por Deus através da fé. E a fé é conseguir confiar em Deus. Mas não podemos confiar em alguém que é invisível e não percebido, desconhecido, estranho, né? Então, à medida que nós começamos a nos entregar a Deus e Ele começa a se revelar a nós, aí nós começamos a ver que Ele é confiável, que Ele não tem problema nenhum para nos curar, libertar, que tudo que nós colocamos na mão dEle, Ele não vai nos trair, Ele não vai falhar, que Ele tem poder para nos guiar em triunfo sempre. Essas revelações não pode ser apenas letra, não pode ser apenas informações, tem que ser realmente uma comunhão no Espírito. Isso é um conhecimento relacional. O que vemos é que quando nós começamos a conhecer a Deus e quem nós somos nele, quem somos em Cristo, quem Cristo é em nós, aí está um mistério. O mistério que só é revelado aos humildes. Este é realmente o mistério por causa do véu da carne. Isso era muito claro para Adão e Eva antes da queda. Mas agora se tornou algo a ser buscado, resgatado. Quando você conhece a Deus, você começa a ver que Ele não tem dificuldade nenhuma para curar qualquer enfermidade. Ele não tem realmente nenhuma dificuldade em responder a tua oração, prosperar, santificar, libertar os seus familiares do vício, das dívidas, do pecado, da idolatria. Ele não tem dificuldade. À medida que o homem começa a renovar a sua mente e perceber, então ele encontra ali um canal, a fé. Romanos 5:2 diz que através da fé nós temos acesso a Ele. E como aconteceu no Êxodo, lá em capítulo 12, diz que Deus, vendo o sangue, Ele entrava por aquela porta. Então, através do sangue, que é o símbolo do Senhor Jesus Cristo, né? Representava e prefigurava. Ali em Êxodo 12:23, diz o Senhor, diz, e vendo eu o sangue, eu entrarei, e não deixarei o inimigo entrar. Coisa interessante, desde a queda, o homem se contaminou, né? Traindo ao Senhor. O inimigo entrou, e por causa da contaminação, Deus ficou fora. Agora o sangue faz o contrário. Ele permite que Deus entre, porque Ele é santo. Assim, o sangue purificou o homem para que o Espírito Santo pudesse entrar, né? Quando Deus criou o homem, Deus soprou sobre o homem o espírito de vida, não apenas físico, mas espiritual. E o homem morreu espiritualmente, não fisicamente. Quando Jesus ressuscitou lá em João 20, Ele soprou sobre eles e diz, receba o Espírito. Então o homem havia morrido espiritualmente. Então agora o sangue de Jesus limpa o homem espiritualmente falando, para que o Espírito Santo possa entrar. Agora, se através da incredulidade o homem se contaminou, através da fé ele é limpo pelo sangue de Jesus. E aí Deus entra e impede o inimigo de entrar. Aquele que estava matando e roubando e destruindo para de administrar aquela vida. E começa a administração de Deus. É um processo, um andar com Deus, para Ele ir restaurando a fé, né? Edificando a fé e depois confirmando, nos ensinando a praticar essa fé. Como diz em Tiago capítulo 25, que nós seremos bem-aventurados no que praticamos. Quando a fé começa a brotar, o homem começa a ter essa comunhão com Deus e a sua linguagem muda. Ele para de ser escravo da ansiedade, do medo, da preocupação. Aí está o cativeiro de Satanás, né? Assim que ele prendeu Adão e Eva, a primeira evidência foi que Adão teve medo. Lá em 2 Timóteo 1,7 diz que Deus não nos deu um espírito de medo. Então Jesus vem lá em Mateus 6 e diz, não ande ansioso, preocupado, né, com medo, mas buscai o reino de Deus, sua justiça. É isso que nós estamos falando. Aí o que vemos é que o homem sai da esfera do medo, da desconfiança de Deus, para a esfera da fé, aonde ele vai cooperar com Deus, aonde ele vai mudar o seu pensamento, o seu ponto de vista, a sua linguagem, porque agora ele está percebendo um Deus poderoso com ele. Ele não se vê mais separado de Deus, ele vê Deus com ele. E ele não vê mais dificuldade em Deus. Não há nada maravilhoso para Deus, como diz em Jeremias 32. Não há nada maravilhoso, impossível, difícil para Deus. Quando um homem crê, Deus não apenas pode, mas Ele vai fazer. Quando vemos que o homem vai para a dimensão da fé, porque ele está percebendo a Deus, está com o coração limpo, né? Pela graça, ele vai percebendo a Deus, então ele começa a ver que não há dificuldade para Deus. Não há nenhum problema. Naquilo que você pôs na mão de Deus, você pode já louvar, como diz Colossenses 4:2, porque Deus já resolveu. É isso que Abraão fazia, dando glória a Deus enquanto esperava, porque ele sabia, tinha certeza, certíssimo, que Deus confirmaria.